Vasco, lá em Vascão. Preparação para encarar o Criciúma já começou, tá? Será que, enfim, o Payet vai voltar ao time? Cadê? A busca por regularidade segue sendo um desafio no Vasco. Após a vitória na estreia do Brasileirão, foram 2 derrotas contra o Bragantino e o Fluminense. O técnico Ramon Dias já iniciou a preparação da equipe para a partida contra o Criciúma no próximo sábado em São Januário, que promete ter casa cheia para quebrar a sequência negativa. A boa notícia é que o principal jogador da equipe está próximo do retorno. Payet já está em fase de transição e a expectativa é que ele seja relacionado para o confronto. A última partida oficial do francês foi há mais de um mês pelo Campeonato Carioca. Outro ponto positivo da preparação tem sido o desempenho do reforço Hugo Moura. Ele já deu uma assistência em sua estreia e pode ganhar mais oportunidades na equipe de Ramon Dias. Pedrosa, e o Payet e o Medel? Eu acho que essa é a maior pergunta que faz o vascaíno no último jogo. Já entende a falta que faz o Medel, né? Ah, sem dúvida alguma. É um cara que é o capitão do time, mas que também tem uma questão da atenção. O Vasco peca muito nessa questão da atenção, na cobertura de perímetro do goleiro, na atenção nas bolas aéreas. E o Medel é um cara que não só tem atenção por si só, mas como capitão ele consegue também orientar a defesa. A gente lembra que ele está com uma situação delicada de família, a mãe dele está muito doente, ele estava no Chile pelo menos até ontem, mas a expectativa do Vasco é que ele volte nessa semana, ele tem treinado lá particularmente no Chile e que ele fique à disposição para a partida contra o Criciúma. A ideia do Vasco é essa, como titular, como capitão, para que ele jogue. Em relação ao Payet, eu sei que ele já está na transição, fazendo trabalhos com bola, e nessa semana, entre hoje e amanhã, haverão alguns testes para ver se ele realmente tem condições e não sente nenhuma dor. Se ele continuar sentindo dor, obviamente o Vasco vai preservar, mas se ele não sentir dor no joelho, ele vai para o jogo, mesmo que seja para ficar no banco de reservas, porque todos entendem que ele é o ponto fora da curva em relação à capacidade técnica. E a gente pode olhar esse ponto fora da curva no Campeonato Carioca, Vene Casagrande. Quando este homem estava jogando, o Vasco fazia jogos que a gente ficava, gente, é tão bom ver o Vasco jogar. Claro que teve um momento do sufoco ali em Copa do Brasil, mas o Payet é um cara que muda o patamar esportivo do Vasco da Gama. Sem sombra de dúvidas, é um jogador, a gente pode ver na ausência dele como o Vasco cai de rendimento. Não tem um jogador ali, obviamente, à altura do Payet para tentar substituí-lo e fazer a mesma função. Muito pelo contrário, o nível de futebol do Vasco cai muito e a vida do técnico Ramon Dias fica mais difícil ainda. Mas a presença do Payet no banco de reservas, querendo ou não, já dá um pouco de medo no adversário, né? Porque a qualquer momento ele pode entrar e mudar o jogo. Estamos falando de um jogador que é super decisivo e vai decidir muito o jogo para o Vasco da Gama, como decidiu em 2023. Então é esperar para ver se o Payet de fato retorna aí. Quando ele retornar, com certeza a vida do Vasco ficará mais fácil. A gente estava relembrando aqui a última vez que o Criciúma encontrou o Vasco na Série A. Porque teve esse jogo de 2022 na Série B, mas na Série A. E o Big Boys pesquisou que o último jogo foi em 2013. Eu tava lá. Não, foi o jogo fora. Foi fora de casa. O primeiro que você tava. Em fora, São Januário. Em São Januário você tava. Sim. O segundo foi fora. Sim. Que foi 3-2 pro Criciúma. O gol do Vasco foi marcado pelo Marlone e pelo André. Olha quanto tempo tem isso. André que tá no América hoje, né? E pelo Criciúma era o Wellington Paulista. Fez sempre os fazia gols gol do no Vasco. Criciúma. Sempre fazia gol no Vasco. Gente, o quê, o Big Boys? O desse ano, pois é, mas eu não vou repetir isso, não. O de ida foi em São Januário, eu lembro até hoje. O Vasco jogou com a terceira camisa, Juninho Pernambucano, Rafael Vaz. O Vasco venceu, eu levei até, foi a primeira vez que meu irmão, o João, foi a São Januário. É mesmo? É. O Big Boys quer que eu lembre que esse ano o Vasco caiu. Mas qual ano? Você tem que lembrar 2013. qual foi o ano. Ah, tá. Por quê? Foram vários, ué. Toma! Eu não falei nenhuma mentira. Após 3 rodadas do Brasileirão, o Vasco lidera a competição em número de finalizações a gol, com 44 finalizações, o que corresponde a uma média de 14,7 por jogo. No entanto, sua eficiência está em 14º lugar, convertendo um gol a cada 11 tentativas. Porém, é notável a dependência de jogadas aéreas. Foram 89 tentativas desta maneira nos 3 primeiros jogos, e com uma porcentagem de acerto de 65% destas tentativas. De todas as finalizações do Vasco, o jogo aéreo representou 68% delas. O Vasco é o time que mais utilizou esse recurso no campeonato. Essa artilharia aérea do Vasco tem apenas uma explicação, e se chama Pablo Verrete. O jogador tem sido o exército de um homem só no ataque do time, e todas as tentativas o procuram. Estes números mostram também que,
Embora o gigante tenha muito para evoluir, o time vem criando as chances, e isso, sem dúvida, é importante. O que estes números significam para você, torcedor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça também do like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nada que acontece no nosso Vascão. Até a próxima!